Nós vamos começar hoje um outro capítulo da parasitologia, que são as eumintíases, ou seja, as verminoses. Então, nós vamos estudar os eumintos, os populares vermes. Nós vamos começar com o estudo dos plateumintos, que são os vermes achatados. E dentro dos plateumintos, nós vamos estudar as tênias, que pertencem à classe cestoda, ou seja, eles têm o corpo dividido em anéis ou proglotes. Então, a tênia, então já como falei, filo plateumintos ou plateumintes da classe cestoda, a família Tenida e gênero Tênia. Então, nós temos as espécies Solium e Saginata. A teníase, o que é a teníase? É a presença do verme adulto da tênia sólio ou da tênia saginata no intestino delgado do homem. Então, o homem é o hospedeiro definitivo da tênia. E a cisticercose é a presença da larva, ou seja, do cisticerco, nos tecidos do hospedeiro intermediário, que poderia ser o suíno ou o bovino. Em termos de morfologia, a tênia, ela tem um corpo achatado, ela tem uma cabeça que chamamos de escólix, e no caso da tênia solium, ela tem a presença de um rosto que parece uma coroa com 25 a 50 acúlios e 4 ventosas. Logo abaixo do escólix vem o colo ou pescoço e depois o estróbilo, que é o corpo. Esse corpo, então, é formado por diversos anéis ou proglotes. A tênia, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Então, aqui você vê o escólix, naquela figura no canto superior direito, o escólix da tênia solium, com 4 ventosas, é um escólix globoso, com a presença do rostro, ou rostelo, com 25 a 50 acúlios, que são órgãos de fixação do parasita. E ao lado nós temos o escólix da tênia saginata, que é um escólix mais quadrangular, com 4 ventosas e ausência do rostro ou rostelo. Então, logo abaixo o colo ou pescoço, que é uma zona de crescimento do parasita, e aí o corpo, ou propriamente dito o estróbilo, formado de proglotes. A início são proglotes jovens, são mais curtinhas, depois imaturas, e depois vem as proglotes grávidas, as proglotes maduras, que são as que vão ter os órgãos reprodutores masculinos e femininos, e aí as últimas proglotes são as proglotes grávidas, então já ocorreu a autofecundação, e as últimas proglotes grávidas ou gravídicas são as que possuem o útero repleto de ovos. Aqui também detalhes do escólix globoso e do rosto e as ventosas, e da tênia saginata quadrangular e com as ventosas, sem rostelo ou rostro. Aqui a morfologia das proglotes grávidas da tênia solium. Então, ela tem as ramificações uterinas, são 12 pares de ramificações do tipo dendríticas, contendo aí em torno de 80 mil ovos e que são eliminadas nas fezes passivamente. Esse fenômeno a gente chama de apólise passiva, 3 a 6 anéis. E na tênia saginata, a proglote grávida, ela vai ter ramificações uterinas também do tipo dicotômicas, em torno de 26 ramificações do tipo dicotômicas, e vai conter o dobro da quantidade de ovos da proglote grávida da tênia solium. Ou seja, se na solium tem 80 mil ovos em cada proglote grávida, na saginata vai ter o dobro, 160 mil em cada proglote grávida. Aqui também ocorre o fenômeno de apólise, mas é a apólise ativa, ou seja, as proglotes grávidas são eliminadas separadamente, de forma ativa. Então, não há necessidade da pessoa ir defecar para eliminar as proglotes. Ela força o esfíncter anal, porque ela é uma musculatura mais robusta,
e ela consegue então sair ativamente nas peças íntimas. Aqui o cisticerco, que no caso da tênia solium é chamado de cisticerco celulose, com os acúlios, e no caso da tênia saginata, cisticercos bovis, sem acúlios, né? Então, o cisticerco é uma vesícula. O tamanho desse cisticerco varia muito, desde o tamanho de uma bolinha de gude, como exemplo, até uma bola de tênis. O protoescóliques, que é o escóliques invaginado dentro dessa vesícula, é alimentado por um líquido com uma composição semelhante ao nosso plasma. Então, ali você vê o cisticerco com o protoescóliques invaginado e ao lado o cisticerco com o escóliques já desinvaginado. Os ovos da tênia, a gente não tem como fazer diferenciação do ovo da tênia sólida e da tênia saginata na microscopia óptica comum. Então, geralmente, quando se encontra ovos nas fezes, o laudo sai como tênia SP. Então, você vê que é um ovo ligeiramente arredondado, a casca é chamada de embrióforo, ele é composto de blocos de quitina, isso dá uma grande resistência a esse ovo no meio ambiente, e dentro desse ovo protegido por uma membrana, nós temos o embrião hexacanto ou a oncosfera. O habitat da tênia, tanto da tênia solium quanto da tênia saginata, no homem é o intestino delgado do homem infectado. Do cisticerco, ele tem preferência para órgãos de maior oxigenação, então ele vai estar ou no cérebro, ou nos olhos, na musculatura e tecido subcutâneo. O ciclo evolutivo, então, no caso da teníase, é você ingerir a larva da tênia, que é o cisticerco. Se for no caso de tênia solium, é a ingestão da carne suína, mal cozida ou mal assada, contendo o cisticerco. Aí ela vai ocorrer a desinvaginação lá no intestino, a fixação na mucosa do intestino e o crescimento da tênia. No caso do cisticerco, já ocorre a ingestão do ovo através de água contaminada, de verduras contaminadas ou das próprias mãos. Então, vamos ver aqui o mecanismo de transmissão da teníase. É a ingestão da carne bovina mal assada ou mal cozida, contendo cisticercos, no caso da tênia saginata, e no caso da ingestão de carne suína mal cozida ou mal assada, contaminada com cisticercos celulose, nós vamos ter a tênia solium. No caso da cisticercose, é a ingestão acidental dos ovos de tênia solium. Nós temos diversos mecanismos de transmissão. A heteroinfecção é quando há ingestão de ovos de outro indivíduo infectado. A autoinfecção externa, o nome está dizendo autoinfecção. Então, é você ingerir ovos da sua própria tênia. Através das mãos contaminadas, você vai levar à boca as progrotes grávidas contendo ovos ou os próprios ovos. No caso da autoinfecção interna, as proglotes, elas teriam que se romper ainda dentro do seu organismo para a liberação do ovo. Para que isso ocorra, tem que ocorrer movimentos antiperistálticos do intestino, né, que essa proglote ela suba até o estômago e ocorra então a eclosão dessa proglote e eliminação dos ovos, que vai formar então o cisticerco, ou através de vômitos também, que pode ocorrer essa autoinfecção interna. Então, em termos de patogenia, quando você tem, no caso da teníase, você tem poucos parasitas, um ou mais parasitas, você vai ter pontos hemorrágicos na mucosa, devido à fixação desse parasita na mucosa.
uma inflamação com hipo ou hipersecreção de muco, uma alteração da motricidade ou obstrução intestinal, já que a tênia, ela pode atingir, no caso da tênia sóleo, ela pode atingir em torno de 3, 4 metros, no caso da tênia saginata, 8, 10 metros de comprimento. Então, você vai ter dor abdominal e uma sensação de fome. Você vai querer comer muito e perde peso, porque parte do seu alimento a tênia vai retirar para ela. Então, você emagrece. No caso de outros sintomas, fora o apetite excessivo, náuseas, vômitos e essa perda de peso, você vai sentir também cefaleia, algumas vertigens e astenia. No caso da cisticercose, vai depender muito da localização do parasita, do desenvolvimento desse cisticerco e de algumas características do paciente. Então, geralmente, ele vai, dependendo do tamanho desse cisticerco, ele vai comprimir o órgão em que ele está, vai ocorrer o deslocamento de tecidos ou estruturas e um processo inflamatório no local e nas estruturas vizinhas. A forma mais grave da cisticercose é a presença do cisticerco no sistema nervoso central. E aí, a clínica de neurocisticercose, onde o paciente vai apresentar cefaleia com vômitos, ataques epileptiformes, não é epilepsia, é um quadro semelhante, desordem mental, delírio, prostrações, alucinações, convulsões. O quadro grave é hipertensão intracraniana, ocorrendo alteração de visão, de respiração e de pulsação. A cisticercose cardíaca, então o paciente vai apresentar sintomas relacionados com o coração, ou seja, os ruídos anormais, palpitações, dificuldade na respiração, dispneia. Se o cisticerco estiver localizado no globo ocular, ele pode provocar um deslocamento ou perfuração, inflamação de retina, ou pacificação do humor vítreo e até perda parcial ou total da visão e perda do globo ocular. A forma menos grave, vamos dizer assim, é a cisticercose muscular, onde alterações não são tão graves, vai ocorrer uma reação com formação de membrana fibrosa, a morte do parasita e calcificação. Então, tiver quantidade grande de cisticerco, a pessoa vai sentir dor muscular, se for nas pernas, ou na região lombar, ou na nuca, e apresentar fadigas e câimbras. Em termos de diagnóstico da teníase, o diagnóstico parasitológico é o exame de fezes direto ou técnicas de concentração para a pesquisa dos ovos, a pesquisa de ovos na fita gomada, ou também chamado de suave anal, e para fazer a diferenciação de tênia sólida e saginata só através da pesquisa de proglotes, através de um processo laboratorial que chamamos de tamização. Então, aqui vocês veem figuras dos ovos, né? E não dá para fazer diferenciação, como falei, da sólida e da saginata, e as proglotes grávidas, né? Aí fazemos a diferenciação através das ramificações e quantidade de ovos. No caso da cisticercose, o que é mais utilizado é o diagnóstico imunológico, a detecção de anticorpos no soro ou no líquor, através de imunofluorescência indireta, ELISA e imunoblotting. Também as imagens, né? A tomografia, a ressonância e a radiografia. Em termos de tratamento, o tratamento cirúrgico só indicado em alguns casos, dependendo da localização do cisticerco no cérebro, principalmente. E medicamentos, nós temos niclosamida, que é um tenincida com uma taxa de cura de 90%, e praziquantel, uma dose única para teníase, 96% de cura, e na cisticercose o paciente deve estar hospitalizado devido aos grandes efeitos colaterais. Não se deve usar em pacientes
que apresentam teníase e cisticercose juntas. Outro medicamento muito utilizado que é o albendazol, que ele é menos tóxico e requer menos doses que o praziquantel. Também pode ser utilizado na cercose ocular e deve ser administrado tratamento sintomático, dependendo então do órgão que está localizado, e corticoides. Em termos de transmissão da teníase, é importante esse consumo de carne que não seja mal cozida ou crua de bovinos e suínos. Há uma taxa muito alta em adultos jovens, em torno de 20 a 40 anos. No caso da transmissão da cisticercose, as pessoas com teníase é que é a fonte de infecção, tanto para outras pessoas como para os animais. Esses ovos da tênia, eles são muito resistentes por causa daquela casca com blocos de quitina, então ela resiste muito tempo no meio ambiente, 4 meses ou mais. Esse ovo também pode ser dispersado por moscas, por besouros, por aves, minhocas. A teníase e a cisticercose é um problema de saúde pública, está ligada diretamente ao consumo de carnes mal cozidas, mal assadas. A transmissão ocorre tanto em áreas urbanas como rurais. A infecção geralmente é subestimada e prevalência maior em locais onde tem más condições sanitárias, condições ambientais e socioeconômicas precárias. O suíno, então, em contato com alimento ou com água contaminada com ovos de tênia, Solium, eles desenvolvem a cisticercose, que se localiza no suíno, principalmente no coração, na língua, na cabeça e na carcaça. A cisticercose humana é um problema grave de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, como Ásia, África e América Latina. No Brasil, a cisticercose é endêmica, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás.